Olá, bem-vindos a um episódio do Hematotalks. Comigo, Natália Zing, e minha dupla, Thaís Fischer. Vamos falar nesse episódio sobre hiperferritinemia. Então, o que é esse exame? O que é essa doença, se a gente pode chamar de doença? E como a gente vai esmiuçando esse aumento de ferritina? Bom, então eu falo que esse é uma das principais consultas em hematologia geral, quando a gente não fala de oncohemato ou paciente, mas ele acaba sendo encaminhado por outros especialistas, como o cardiologista, o reumatologista, o próprio clínico geral, porque notou que o paciente tem um aumento de ferritina, né? E isso bem em exames de rotina, Sim, né? sim, exames de check-up, exames por outras razões. E eu diria que, na grandíssima maioria das vezes do consultório, o aumento da ferritina, ele não necessariamente quer dizer uma doença hematológica. E principalmente, que eu costumo sempre falar para os residentes, a ferritina isolada não faz verão. Eu falo, uma andorinha sozinha não faz verão. A gente precisa da cinética completa do ferro. Exatamente. Então, ferro, ferritina, saturação da transferrina, né? Para a gente poder entender onde que está a própria transferrina, onde que está o problema, ou onde está a cinética do ferro, né? Porque existem múltiplas causas de aumento de ferritina. A ferritina, ela não está associada somente ao ferro. Ela é uma proteína da fase aguda, né? Ela funciona como um PCR. Ela é produzida no fígado, então, assim, a gente tem várias questões que podem aumentar a ferritina e não estarem relacionadas efetivamente ao metabolismo do ferro. Então, vamos lá. Bom, ferritina baixa, que seria o oposto, né? Hiperferritinemia seria o aumento da ferritina no sangue. A ferritina baixa, essa sim, sozinha faz verão. Sim. A ferritina baixa não tem outro diagnóstico. Falta ferro. Sim. Então, eu gosto de brincar que a ferritina é a nossa poupança de ferro. E o ferro seria a nossa conta corrente, a saturação seria o gerente ali, jogando o ferro para ferritina e etc. Bom, então, ferritina alta. Como a gente conduz a nossa anamnese? A ferritina alta, ela pode estar atrelada, se a gente separar aí as caixinhas, né? Por um aumento realmente do ferro, um acúmulo de ferro. Ela pode estar relacionada a um processo inflamatório agudo, crônico. Associado ou não ao fígado, né? Que podem ser processos inflamatórios sistêmicos de outros órgãos ou hepáticos, propriamente dito. Então, doenças hepáticas. E, por fim, alguma outra síndrome, alguma outra consideração mais específica ainda. Então, me conta como você conduz a sua anamnese. Então, eu normalmente pergunto por que o paciente fez o exame, né? Se isso estava dentro de uma rotina ou não, quem foi o médico que pediu, para poder entender em que contexto. E é muito importante a gente sempre seguir, né? Se ele estava com alguma infecção. Exatamente, quando fez o exame. Se ele estava com dengue, por exemplo, se ele coletou na vigência de uma internação, qualquer coisa do gênero, para entender onde foi pedido o exame. Ok, esse paciente pode ter feito na rotina, pode ter sido internado, então isso já separa dois grandes grupos, porque se ele fez durante uma internação por um cálculo, simplesmente você vai repetir o exame e pronto. 2, se ele tem alguma doença, se ele tem alguma comorbidade, né? Você já teve história de hepatites, você já teve alguma ou infecção crônica, você usa bebida alcoólica frequente, você tem, que eu acho que é a grande epidemia atual, você tem uma síndrome plurimetabólica, então eu diria que a grande maioria dos pacientes que chegam no consultório se encaixam nessa caixinha, justamente porque a síndrome plurimetabólica ela é muito mais frequente em epidemiologia. Então, acho que é muito importante a gente seguir a anamnese como ela tem que ser feita. Da onde você é, quando você é, por que você fez o exame, quais são suas comorbidades, qual é seu histórico familiar, até porque isso no ferro é extremamente importante nas doenças, efetivamente, do metabolismo do ferro. Alguém mais na sua família tem aumento de ferritina? Então, vamos falar, assim, do acúmulo real de ferro. Então, como bem você colocou, não só a ferritina, a gente vai olhar todo o perfil do ferro. Então, primeira coisa, repetir se foi... ver se isso é uma coisa constante ou se foi isolado. 2, se o paciente não tem a cinética do ferro, começa daí. Saturação de transferrina. Ela já dá a dica o quanto o paciente está realmente saturado de ferro. Então, em geral, ferritina alta com saturação alta
Opa, a gente tem que olhar alguma coisa no metabolismo do ferro. Pode ser realmente que seja um acúmulo de ferro, enquanto ferritina alta com saturação baixa está mais vinculada aos processos inflamatórios. Inclusive, uma doença que a gente discutiu, podem voltar atrás nos podcasts, Dr. Rodolfo, né? As anemias de doença crônica, né? Associadas simplesmente aos quadros inflamatórios inespecíficos, em que você pode, inclusive, ter uma anemia mista, né? Ferritina muito alta, saturação baixa, denotando... Precisando, ou seja, repor ferro. Exatamente. Tendo uma situação inflamatória e ainda tendo deficiência. Então, a saturação, com certeza, separa... Então, você pode ter ferritina alta e ter deficiência de ferro. Exatamente. Bom, então nas doenças que acumulam ferro, uma, como você colocou, são aqueles pacientes que têm uma doença hereditária, tem uma hemocromatose. Então, eles têm um gene mutado e aí isso passa realmente hereditário, passa de pai para filho. Então, você carrega esse gene. Então, na história clínica desse paciente vai ter mais de alguém familiar, da família. Às vezes não fica tão claro, né? Tem algum problema e não sabe qual que era, tal, mas a gente deve buscar efetivamente. E aí, se você perde a regulação do ferro e começa a acumular mais ferro do que precisa. E aí, a gente vai ver um acúmulo de ferro em qualquer tecido. Fígado, tireoide, coração. A gente usa muito a ressonância, um T2 estrela, para mensurar uma impregnação de ferro a mais. E aqui só uma história, um pontinho na história. É muito interessante você perguntar da família. E mulheres, mulheres com hemocromatose hereditária, como tem perdas menstruais periódicas, às vezes essa doença só começa a ser evidência ou se tornar perceptível na menopausa. Então, você fala assim, não tenho, mas também só tenho irmãs mulheres, né? Então, assim, a gente tem que entender um pouquinho também desse contexto. A gente tem as outras anemias, por exemplo, a talassemia, que são anemias hereditárias também, e que você tem uma uso inadequado maior, né? Aí você vai ter um acúmulo de ferro também, então é comum a gente ver nos pacientes talassêmicos, mesmo aqueles que têm só um traço, eles acabam tendo um perfil de ferro mais elevado. E também nas transfusões. Então, perguntar de transfusões. A gente, obviamente, vai esperar ter nos pacientes que são politransfundidos. Então, também naqueles pacientes que são mais transfundidos, a gente precisa ficar atento à ferritina. E aí, nesses casos, então, que tem acúmulo de ferro, o tratamento é ou sangria... Primeiro, confirmar o diagnóstico. A gente tem a pesquisa do gene HFE, né? Então, com as mutações específicas, né? Então, a gente tem como pesquisar e etc. Então, se confirmou que o paciente realmente está acumulando ferro, ou a gente vai tirar fazendo sangria. Então, por exemplo, nos pacientes com hemocromatose. Agora, os pacientes que são politransfundidos e continuam transfundindo, ou seja, a gente não vai poder... Porque tem aqueles que transfundem e depois param e a gente pode fazer sangria também. Mas aqueles que a gente não pode fazer sangria é o uso das medicações que vão quelar o ferro. E aqui um alerta muito importante que eu faço para todos os meus pacientes. Se você tem suspeita de sobrecarga de ferro, sem diagnóstico, sem ter passado, não vá doar sangue, né? Porque o primeiro objetivo da doação de sangue é que ela seja altruísta, não tenha ganho secundário. Sim. Então, se você não esclarecer o motivo de você ter esse ferro, não vá doar sangue com esse objetivo de também, diminuir. Você pode simplesmente buscar para fazer sangria. Nesses casos. Depois a gente vai ver, então, o outro lado da moeda. Que é a grande maioria. Eu te diria que a minoria dos casos virá buscar o hematologista nas ferritinas, nas hiperferritinemias isoladas, por uma doença hereditária, né? Que essa sim está dentro do viés ou dentro do escopo do hematologista. As outras, elas são consequências. Então, a ferritina vai aumentar mostrando que tem alguma coisa errada. Exato. Principalmente com uma proteína de fase aguda, né? Então, pode ser uma infecção aguda? Pode. Dengue aumenta muito a ferritina. Covid. IVAs, qualquer que seja, né? As infecções de viárias áreas superiores. Qualquer infecção trato urinário, todas elas vão aumentar. Cirurgias, né? Então, eu sempre falo... Então, assim, a gente tem os processos inflamatórios. Eles podem ser agudos ou crônicos. Então, os agudos, as infecções. Então, voltamos naquele início da anamnese de perguntar em que momento que ele coletou aquele exame. Um pós-cirúrgico, um pós-trauma. Então, eu sempre falo, às vezes, se você for fazer uma plástica, dentro do exemplo da plástica, assim, você tá saudável, vai fazer uma cirurgia eletiva com horário marcado. Só pelo processo cirúrgico, cicatricial, você pode ter aumento de ferritina também, pós-trauma, após alguma outra cirurgia. Então, essas seriam mais agudas. Então, a ferritina vai subir como uma prova inflamatória e depois ela vai descer. E nos processos crônicos, que é realmente aí o grande parte volume, dos pacientes, né?
foi como você colocou, a síndrome plurimetabólica. Então, a esteatose hepática é uma das coisas que eu também peço, né? A gente olha, você tem algum ultrassom recente? Você já escutou falar em esteatose hepática? Essa vai ser a principal causa. E aí não adianta fazer sangria, você tem que tratar a causa base. O colesterol, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo. E aí, a gente tratando isso, a ferritina vai baixar consequentemente. Então, a sangria aqui, inclusive, não é indicada, ela é contraindicada. E nesse cenário também é uma excelente oportunidade para a gente ver as infecções crônicas ocultas, aí, principalmente as hepatites virais, hepatite B, C, né, HIV, sífilis, todas que podem gerar algum grau de inflamação e estarem ocultas, ou terem passado ocultas em algum momento. É uma excelente oportunidade para você testar. E tem os cenários de neoplasias, né? Então, desde as neoplasias hematológicas, como as síndromes mielodisplásicas, podem cursar, ou qualquer outro tipo de câncer. Então, às vezes, no diagnóstico de uma doença oncológica, a gente também vai observar o aumento da ferritina, ou durante o tratamento. Existe um cenário que aqui fica só um parênteses de ferritinas extremamente elevadas, chegando a 5.000, 10.000, que é a síndrome hemofagocítica, que é um cenário completamente diferente, aumento de DHL, aumento de triglicérides, um quadro grave, síndromes febris, mas aqui com níveis de ferritina que chegam a ser até incalculáveis, né, porque aí a gente tem um processo mais grave. E acho que um alarme também é o uso excessivo de suplementos. Quando a gente faz a suplementação oral do ferro, a gente até consegue... através da ferroportina, controlar a entrada ou a saída. Sim, então você não leva a realmente um acúmulo excessivo de ferro, porque você consegue não absorver. Agora, nas formulações parenterais, que seria intravenosa, intramuscular, a gente precisa lembrar que a gente realmente não faz mais. Mas então o certo seria fazer intravenoso. Naquele excesso, nesse a gente perde o controle de absorção. Então, o que foi na veia já foi. E então esse excesso de vitaminas também vai te causar prejuízo. Isso a gente traz como alerta mesmo, assim, não dá para repor ferro de qualquer jeito. Isso faz depósito, né? Então não é como a vitamina não sai no xixi. Então aqui precisa realmente ser avaliada adequadamente. Então, sim, a gente reforça que o aumento da ferritina, ela deve ser avaliado por um especialista, por um hematologista, é uma área de atuação. Lembrando da importância de se conhecer os diagnósticos diferenciais, saber por que foi pedido, saber a cinética completa, mas aí sim a gente consegue depois separar. Quando avaliar, então, resumindo, quando avaliar o impacto desse aumento de ferritina, que seria o acúmulo mesmo do ferro, e depois, quando a estratégia terapêutica. Então, quais são os casos que vão realmente se beneficiar da sangria? Quais vão se beneficiar do inibidor, né, ali, do que vai... quelante de ferro. E quais, na verdade, a gente precisa tratar outra causa e a ferritina ali só está sendo consequência. E aqui fica o alerta, né? Nem tudo é sangria, nem tudo é problema no sangue, mas uma boa avaliação e conhecer principalmente a cinética do ferro e os diagnósticos diferenciais, consequentemente, a gente volta para o começo de tudo, né? Uma boa anamnese, um bom exame físico, e tentar entender o global do paciente, não só um exame alterado, que vai fechar o diagnóstico e dar o tratamento adequado. E não adianta fugir. Se você tem um ferro elevado porque você tem dislipidemia, enquanto você não tratar a dislipidemia, infelizmente, você não vai conseguir resolver. E aqui fica um outro alerta, que são os fitoterápicos, que algumas vezes são hepatotóxicos, que entram no escopo de que não são remédios, e você às vezes não fala pro médico que tá tomando, e que podem também alterar, fazer alteração hepática de uma maneira geral, né, e podem aumentar a ferritina. Bom, então encerramos esse assunto sobre ferritina, do dia a dia. Hiperferritinemia, muito do dia a dia, realmente, acho que todo dia a gente vê um paciente assim. Esperamos que tenha sido esclarecedor e estamos à disposição para mais conversas sobre esse assunto. Deixem suas dúvidas, seus questionamentos. Nos assistam, né, no Instagram, nesses recortes, mas no Spotify na íntegra e no YouTube. Obrigada.